Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como você pode usar, né, as três ferramentas de Deus. Como assim, Carol? É uma ferramenta, é uma técnica que eu uso há muito tempo e, né, o nome dela chama-se o Triângulo do Poder Criador. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai aplicar isso na sua vida, na sua jornada, para você criar uma nova realidade, para você mudar a realidade daquilo que você deseja para você. E para a gente começar a destrinchando, né, como que é quais são essas três ferramentas de Deus, né, do poder criador, a gente precisa pensar que quando a gente fala sobre Criador, né, Criador é Deus, é tudo, é o todo. E ele nos deu o poder criativo, né, que está na ponta da nossa língua. O poder criativo está na nossa mente e a gente coloca ele para fora, no caso, para o mundo, através do nosso verbal, da nossa língua, das nossas palavras. Então, aqui a gente já começa a entender como que funciona a mecânica do triângulo, né, do Criador. Então, se Deus é o todo é o Criador. E o Criador nos deu uma coisa compatível, todo mundo tem, né, igual, que é o poder criativo. O poder criativo, né, o que seria isso? São os pensamentos, é como se fosse a sua semente, né? Tudo aquilo que a gente pensa, a gente está jogando no campo das possibilidades. Então, o poder criativo vem de você pensar naquilo que você deseja e não naquilo que você não deseja. Então, aqui você já começa a entender e começa a fazer um mapeamento. Você está focando, né, criando, né, mais possibilidades das coisas que podem dar certo ou das coisas que não podem. Vou dar um exemplo, tá? Como que eu uso o meu poder criativo? Eu tenho o hábito da leitura, então todos os dias eu leio normalmente 2 livros, um mais no período da manhã ou da tarde, outro da tarde ou da noite, depende como que tá a minha agenda. Da noite, da noite. Então, ah, você tem que, primeira coisa, Carol, eu não tô com criatividade na minha vida nesse momento que eu tô vivendo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é como você pode ampliar a sua criatividade para criar novas ideias, novas possibilidades para aquilo que você deseja. Você vai ver que aqui no meu canal eu falo muito sobre meditação criativa. É uma técnica, é uma ferramenta que eu uso que tem a ver, né, dentro desse contexto que eu estou trazendo hoje. Se a gente não cria, se a gente não visualiza, se a gente não enxerga aquela possibilidade daquilo que a gente deseja para a gente, como que a gente vai acessar essa possibilidade? Então, assim, ó, tudo que existe, ó, essa folha de papel, né, ó, você pode ver que eu desenhei aqui para destrinchar para você a técnica. Tudo que, tudo que existe foi criado a partir de alguém pensar naquela necessidade que existia naquele momento. Então, este papel foi criado para nos ajudar a escrever alguma coisa, né? Então, o pensamento é a semente. Se você não pensar, não plantar, não jogar as sementes no campo, né, no universo, no campo das ideias, aquilo que você deseja, é impossível você sair da onde você está. E aí, as palavras são um verbo. Então, lembra que o poder criativo, ele te deu o poder do verbo, da língua, né? De você se expressar. Então, o pensamento é a semente, as palavras são o verbo, é aquilo que você verbaliza. E aqui entra 2 pontos importantes. Eu já falei isso em vários vídeos meus, se você me acompanha, você vai ver. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo aqui no canal, eu sou a Carol Silva. Nossa, às vezes eu dou umas viajadas, mas eu sou assim mesmo, fica aqui comigo. Bem, as palavras verbo criador, lembrei. Então, tudo aquilo que a gente verbaliza, a gente sempre vai verbalizar de 2 formas, né?
ou vai ser de forma interna, como que é o diálogo interno, aquilo que eu estou conversando comigo mesmo, né? E o diálogo externo, aquilo que eu estou emanando para o mundo, para as pessoas à minha volta, é a minha forma de se comunicar externamente. Então, lembra, o primeiro passo é eu entender meus pensamentos, internamente e externamente. Eu estou tendo pensamentos, né, prósperos, abundantes, de criação de uma nova realidade, de uma nova identidade para mim? Então, aqui é o primeiro mapeamento. O segundo são as palavras. As palavras é a comunicação, é o que sai da minha boca. E não só o que sai externamente, mas é o meu diálogo interno, as palavras, como eu me comunico internamente comigo. Eu sou uma pessoa que eu acredito em mim, que eu verbalizo coisas boas para mim. Eu sou uma pessoa que eu me jogo para baixo, que eu mino a minha energia para ir de encontro àquilo que eu quero para mim. E aí, qual que é o terceiro, né? Porque é um triângulo. Qual que é o terceiro ponto? É a ação. O que significa? É a raiz da manifestação. Tudo aquilo que a gente vai ter na vida, ou ser na vida, a gente vai ter que adotar uma ação, né? Uma atitude, um comportamento, né? A gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer, né? Qual que é a rotina, qual que é o hábito que eu vou fazer ou deixar de fazer. Aqui entra a ação, é o comportamento, né? E aí, quando a gente para e pensa nessa ferramenta, né, que chama o triângulo do poder criador, a gente começa a entender que se Deus é o todo e Ele já nos deu a maior potência que nós temos, que é de pensar de forma criativa, nós temos o poder de criar o que a gente quer. Mas quer dizer que é de um dia para o outro? Não, mas o começo, ele começa com uma decisão e uma atitude de primeiro, eu saber o que eu quero e por que eu quero, qual que é o significado que aquilo traz para a minha vida, vai gerar para a minha vida a partir daquele caminho que eu decidi escolher, né? E aí, o pensamento, lembra, é a semente que eu tenho que alimentar dentro de mim e externamente. Dentro de mim são a forma como eu estou criando esse meu mundo interno. Externamente, entre as ações que eu estou fazendo para materializar aquilo que eu desejo. Mesmo que eu estou plantando, mas eu tenho que estar em movimento, eu tenho que entrar, né? Eu tenho que ter atitudes para que as coisas se desenrolem, mesmo que for uma pequena ação todo dia, tá? Então, lembra, se aquilo que você pensa e aquilo que você fala, se eles estão desalinhados, é impossível você ter aquilo que você deseja. E aqui entra uma grande questão que muitas vezes eu vejo nos comentários, as pessoas compartilhando e comentando, falando que não conseguem e que é muito difícil e que já fez de tudo. Eu garanto a você que se você já fez de tudo e ainda não conseguiu, é porque tem um desalinhamento entre quem você é para o caminho que você deseja seguir. Como assim, Carol? Lembra que aqui no meu canal eu falo muito sobre prosperidade. Prosperidade é um ato de ser, de se tornar, né, aquilo que a gente deseja. Então, antes de eu acessar aquilo que eu desejo na matéria, que pode ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor ou alguma coisa material, eu preciso introduzir aquilo em mim. Eu preciso me tornar aquilo que eu desejo para mim. Então eu preciso ter uma nova identidade, eu preciso ser aquilo. Então lembra, prosperidade é um estado de ser, né? É um estado de se tornar uma pessoa próspera. Lembra que a prosperidade é um estado de abundância. Quando a gente já está em prosperidade, é um estado de abundância que a gente já está, né? A gente está tão abundante que a gente consegue compartilhar tudo que a gente pode, tudo que a gente tem com outras pessoas, porque nós já somos abundantes naquilo, né? A palavra já diz, ó, eu tenho muito, eu tenho em abundância, né? Já está muito fértil. Então,
a prosperidade é esse estado, né, de abundância e de bem-estar. E sucesso, ele vai muito além só de riquezas materiais. Aqui entra um ponto que muitas pessoas, elas ficam muito presas nisso. E a minha intenção aqui no canal é que você se torne uma pessoa próspera e não só de riquezas materiais, mas se torne uma pessoa que tem bem-estar, que tem saúde em todas as áreas da sua vida e que tem uma vida, né, que consiga de fato viver de forma equilibrada, com bem-estar, tendo, né, o dinheiro ou os recursos que para você faz sentido naquele contexto da sua vida. Mas a ideia é que você entenda que é possível sim, desde que a gente faça esse alinhamento, porque o desalinhamento é o que faz a gente ficar patinando, não tendo aquilo que a gente deseja. Então, lembra, para a gente criar prosperidade, a gente tem que começar tendo paz de espírito. Então, quando a gente começa a ter a paz de espírito, você vai ver que as coisas vão começar a fluir com mais tranquilidade. As coisas vão começar a funcionar. Por quê? Porque a tua mente está calma, você está percebendo, intuindo os sinais que o universo está mandando para você está recebendo as informações, né? Através da meditação, através de uma aula, através de um livro, através de um documentário, através de algum recurso que vai vir para você. Por quê? Porque primeiro você já decidiu o caminho que você quer trilhar. Segundo, você já entendeu por que você quer aquele caminho, qual que é o significado que aquilo tem na sua vida de verdade. Terceiro, você já entendeu a importância de você alinhar os seus pensamentos de encontro àquele caminho que você quer. Então, se você alimenta o seu mindset, né, a sua forma de pensar de uma forma que não é potente, com crenças limitantes, você não vai sair do lugar. Por quê? Porque o seu pensamento molda a sua realidade, não é o contrário. Não é a sua realidade que molda o seu pensamento. Isso daqui parece um paradoxo, né? Que muitas vezes as pessoas, quando estão em crenças limitantes muito enraigadas, elas acham, né, que o ambiente que está acabando com elas. O ambiente sempre vai influenciar em tudo na nossa vida, mas se eu começo a moldar minha mente para sair do ambiente, para sair do contexto, você vai ver que você vai conseguir. Por quê? Porque o seu pensamento vai gerar, lembra, uma emoção. E a emoção, ela carrega um campo vibracional. As suas emoções são feitas através de quê? De frases, palavras que carregam o quê? Um campo energético. Tá vendo a conexão? Né? Então, a aula de hoje é para te explicar esse triângulo do poder criativo, mas tudo gira em torno de você entender que aqui está as suas crenças muito fortes entre as crenças que vão te fortalecer para te levar no caminho que você quer e as crenças que vão te limitar. Então, os seus pensamentos, o seu mindset, né, é a pirâmide de tudo, é onde é o princípio de tudo que você tem que cuidar. Então, quanto mais pensamentos bons, quanto mais pensamentos alinhados para aquilo que você deseja viver estão conectados aos seus valores, seus princípios, na direção que você quer, mais fácil e rápido vai ser a jornada. Quanto mais você cuida das suas palavras, lembra, a palavra tem poder. Inclusive aqui nessa aula, vou deixar aqui em cima no cards uma playlist que chama O Poder das Palavras. Eu fiz essa playlist para ajudar as pessoas a entenderem a importância do poder das palavras na criação da realidade, porque tudo parte das palavras. É a forma como você se comunica com você e com o mundo, porque lembra, o universo ele não entende o não, ele só entende o sim. Então, se você fala assim, nossa, nada dá certo, tá bom. Então, ele sempre vai te mandar mais situações e informações para reforçar aquilo que não tá bom. Então, quanto mais você entende que é só sim que ele vai te dar, você começa a perceber. É mais sim de algo bom ou é mais sim de algo ruim que eu estou colocando dentro do meu campo, dentro da minha criação?
Então, as palavras, que é a sua comunicação interna e externa, é o que vai acionar suas emoções. Lembra, suas emoções são acionadas através dos seus pensamentos. E aí as suas emoções carregam o campo vibracional, lembra? O campo, ele vai reverberar o quê? Lembra, a raiz da manifestação são suas ações, são suas atitudes, né? É a direção, é o caminho que você está percorrendo todo dia para ter aquilo para a sua vida, para ser aquilo na sua vida. Então, se eu estou alimentando as minhas palavras e a minha vibração está mais baixa, porque as minhas emoções estão mais densas, eu vou ter atitude coerente para acompanhar o pensamento que eu falei que queria para mim? Não. Por isso que é tão importante a gente entender essas, essas três ferramentas que Deus nos deu: o pensamento, as palavras e as ações. Essa é a tríade, né, a trindade do poder criador. E se você é um criador, porque você é filha de Deus, você já tem as ferramentas para começar a estruturar tudo isso para você, tá bem? Aqui embaixo também eu vou deixar a playlist para você maratonar, porque vai te ajudar muito, que chama O Poder da Alta Performance. Lá eu destrincho ainda mais em outras aulas como você pode fazer esse alinhamento para você, tá bem? E se você quiser, né, dar um próximo passo para que você tenha uma ferramenta em mãos, para que você faça isso de forma ainda mais fluida, entendendo quem você está naquele momento e o caminho que você deve percorrer, o meu livro digital vai estar aqui embaixo também. Você pode adquirir e já começar a dar seus próximos passos para criar isso para você. E se você deseja minha ajuda para que eu te ajude de forma mais personalizada no seu momento, na sua criação, naquilo que você deseja para você, aqui embaixo também tem as sessões estratégicas para você agendar e fazer essa sessão comigo, tá bem? Se eu te ajudei de alguma forma, essa foi minha intenção. Deixe o seu curtir aqui, por favor. Comente aqui embaixo se você já conhecia essa técnica, essa ferramenta, se essa aula te ajudou, porque isso me ajuda demais a crescer o canal e ajudar outras pessoas também. Se inscreva aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E você que está me acompanhando, muito obrigada por você estar aqui comigo. Beijo grande no seu coração. Eu te vejo no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!